Olá, pessoal! Estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a BMC e a Com Dinheiro, para trazer para vocês os principais links do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, um tomador de decisões melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes do mercado, empreendedores, os executivos das principais empresas do Brasil. E hoje nós vamos cumprir aqui uma função mista. Vamos falar com alguém do mercado, mas vamos falar com alguém também que está tocando uma empresa. Vamos falar hoje com o Lucas Ferraz, CEO da Face Capital. Vamos falar um pouquinho sobre naturalmente, sobre o business de assessoria de investimento, mas vamos falar sobre o próprio mercado financeiro, porque ninguém é de ferro, a gente já estava aqui nos bastidores trocando as figurinhas, não é isso, Lucas? Obrigado pelo convite, uma honra participar. Espero poder contribuir para que os investidores tenham aí uma noite de sono tranquila, né, futuramente. Não, mas você sabe, aqui a gente tira um pouco do seu sono para dar o sono tranquilo para os investidores que nos assistem, né? Então a gente sempre tem aquela pergunta difícil, né, para fazer aqui do convidado. A gente está aqui para responder tudo que tu quiser e contribuir. É uma brincadeira da parte, assim, a gente tem o prazer de trazer sempre convidados muito bons aqui, né? Uma qualidade de discussão bastante rica, e isso que naturalmente faz o sentido do programa. Então a gente não pode deixar de fugir dessas boas discussões e tirar um pouco desses excelentes convidados que a gente tem o prazer de trazer aqui. Com certeza, a gente está à disposição. Então vamos começar do começo. A gente estava discutindo um pouco aqui, antes de entrar, sobre tributação no Brasil e as oscilações, né? E aí eu queria trazer um pouco para a luz dois grandes pontos, né? Primeiro, que a gente vinha no Brasil, inclusive quando a gente viu o tarifaço do Trump, a gente vinha no Brasil passando muito bem por isso, justamente pela instabilidade quando a gente olha no relativo global, né? A gente tem um país que conseguiu se manter equilibrado diante de um mundo que não estava tão equilibrado assim, um momento que estava tão equilibrado assim. Por outro lado, nós tivemos a grata surpresa de descobrir que aqui a gente também muda imposto de um dia para o outro. Tudo quando a gente acha que tem alguma coisa de boa, né? E vai lá e é surpreendido. Como é que vocês olham isso, especialmente quando vocês estão conversando com os clientes, que eu sei que é um movimento, especialmente nos últimos anos, relevante em pensar a diversificação global, né? Olha, na Face Capital, a gente, desde o início da criação da empresa, a empresa surgiu em fevereiro de 2017, eu estava na assessoria já, era assessor de um outro escritório, e a gente já nasceu no modelo de planejamento financeiro. Então, as nossas alocações, elas são pensando no longo prazo. Obviamente que tem uma parte da carteira que é curto prazo e médio prazo que são afetados diretamente por essa instabilidade. A gente percebe que tem uma instabilidade global, a gente tem guerra, tem o tarifaço do Trump, e internamente a gente tem as nossas demandas aqui. A gente vê que o nosso governo, ele toma algumas atitudes para arrecadar mais. Já cresceu a arrecadação do ano passado para cá em quase 10%, né, 9 e pouquinho, mas o governo precisa arrecadar mais porque ele gasta muito para manter a máquina funcionando. Então, a gente vê que essa estabilidade aqui, dentro de um portfólio que já está pré-determinado, por exemplo, a gente tem um investimento de curto e médio prazo Brasil e longo prazo Estados Unidos, a gente consegue dar tranquilidade para o nosso cliente dessa forma, por mais que no dia zero ele fique ali preocupado com essa questão da tributação. A gente viu que o governo colocou uma medida provisória, o Congresso derrubou, o Senado derrubou, e aí a gente volta atrás, mas observando o próprio site do governo hoje, a gente vê que em alguns pontos o governo não alterou nem o próprio site dele. Então a gente não sabe como vai ficar. Só que dentro de um portfólio global, isso não afeta muito, né, no curtíssimo prazo, assim, traz uma volatilidade no curtíssimo prazo, mas não vai afetar diretamente o portfólio dele, porque a gente não vai mudar nada agora, entende? O cliente, ele está bem orientado. Na Face Capital a gente tem um modelo
muito próximo, né, da nossa assessoria. A gente tem mais de 40 especialistas em vários tipos de ativos para tirar as dúvidas dos nossos clientes e com isso que eles possam dormir tranquilamente à noite, que uma das nossas funções como assessor, além de educar o nosso cliente financeiramente falando, é fazer com que ele tenha tranquilidade e ele possa dormir à noite, né? Porque os investimentos são para trazer tranquilidade no futuro e não trazer uma incerteza para o teu patrimônio no D0, né? Então, a gente procura sempre educar o cliente para levar ele para um pensamento de longo prazo. Então, você comentou de ter especialistas de produtos diferentes. Estava conversando com o Bruno Coran, que inclusive esteve aqui no programa também. Forte abraço para ele, gente finíssima, gente finíssima. E ele é um camarada que pensa a gestão de patrimônio, pensa o wealth de uma maneira muito interessante. Sempre que eu vou, e assim, sempre que eu vou conversar com ele, eu saio com dois banhos, assim, um sobre as atualizações desse mercado e o outro sobre, puxa, a simplicidade, a humildade com que ele fala, assim, eu acho um cara fantástico. E conversando com ele, ele tem o escritório lá em Manhattan. Ele foi conversando sobre os modelos aqui do Brasil, né? Como é que as coisas estão se desenhando aqui. Ele falou, puxa, Felipe, eu vejo que no Brasil é pouco comum, por exemplo, você ter justamente esse time que está olhando os ativos, esse time de especialistas separado do front. Então, muito da gestão de patrimônio no Brasil vem de alguém que teve acesso ao capital, né? Alguém que geralmente é alguém mais comercial, que puxa, que monta o wealth, monta o MFO para usar esse relacionamento, mas a gente, por questões de modelo históricas, falta um pouco dessa estrutura de especialistas de alocação por trás para olhar os ativos. E acaba ficando uma conversa, lógico, é super importante você entender o cliente, mas acaba ficando uma conversa só do relacionamento. E eu achei super interessante você trazer esse ponto de ter um time de especialistas por trás. De onde vocês foram beber desse modelo e como vocês montaram isso aí? No escritório que eu comecei na assessoria em 2013, eles já atuavam nesse modelo de planejamento. E eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para os Estados Unidos, de 2014 para cá. Pô, você vê que eu não errei, né? A gente tinha conversado isso sobre isso, porque agora você fala isso, parece que a gente tinha combinado essa pergunta, eu tinha combinado isso com você. Não. Eu falei alguma pergunta. Pegou o meu gancho? Não, pegou o meu gancho. E aí, como a gente vai muito para os Estados Unidos, a gente vê o que funciona lá. Claro que a gente tem que adaptar para o nosso mercado brasileiro, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm 16 mil RIAs, mais ou menos. A gente participou de um evento agora de tecnologia, o ED, que é para os RIAs americanos, mas focado em tecnologia. E na Fast Capital a gente usa muito a tecnologia para aproximar o assessor do cliente. E aí lá tem muitas ferramentas para a gente utilizar. Se usa muito a inteligência artificial hoje em dia nos Estados Unidos, muito mais do que se usa no Brasil, mas o modelo deles segue intacto, que é de planejamento financeiro. Lá, esses assessores, eles trabalham o portfólio total do cliente. Aqui no Brasil, a gente começou em 2013, quando eu entrei na XP, por exemplo, os assessores eles focavam muito em renda variável. E eu vi que isso lá não era o que o meu cliente queria, porque eu venho do mercado bancário. Meu cliente queria um produto melhor de renda fixa, às vezes, e ele era muito conservador. Então, a gente começou de forma orgânica, né, a trazer essa captação dos clientes do meu histórico, do banco, e aí, a partir daí, a gente pensou o seguinte, vamos montar um planejamento financeiro e fazer com que o cliente fique aqui dentro da FAS pelo máximo de tempo possível. Com isso, a gente foi colocando especialistas. Hoje a gente tem 106 assessores, mas somos 296 pessoas na empresa. Então, tu vê que 190 pessoas são áreas de suporte. A gente tem uma agência de marketing, praticamente, a gente gera muito conteúdo internamente, porque dos pilares da nossa cultura é levar o conhecimento para o cliente. Então, esse modelo americano, com o modelo de especialistas, eu resolvi outro problema que a gente
poderia vir a ter dentro da FAS, e pelo fato da empresa ter crescido organicamente, a gente acabou não tendo. A gente não fez nenhuma aquisição ao longo da nossa trajetória. Entraram alguns sócios, saíram outros, mas a gente não adquiriu nenhuma operação, porque todas as vezes que a gente conversou com alguém, a gente teve um choque de cultura muito grande na hora de entender como conduzir o portfólio do cliente. Então, quando a gente monta um planejamento e tem um especialista que vai auxiliar o assessor, a gente tira a tomada de decisão do assessor que está na ponta fazendo o relacionamento. Isso a gente dá mais liberdade para ele construir esse relacionamento como banker mesmo, né? Mas também a gente tira a responsabilidade dele de escolher os ativos e também, às vezes, ele pode errar, né? Somos seres humanos e a gente evita que o assessor, por um motivo ou outro, tome uma decisão ali que não é a melhor, a mais acertada para o nosso cliente. Então, a gente tem esse double check com os especialistas e o assessor foca em relacionamento, que é o que ele precisa fazer mesmo, para trazer cada vez mais clientes. É beber no que o modelo de banco tinha de melhor. Você falou que veio de banco, né? Vinha de banco. É que quando a gente teve a onda dos escritórios de assessoria, o pessoal condenou demais o modelo. Falou, tudo do banco estava errado. Não, isso era legal. De você ter o time por trás, você empurrava ali já o book de produtos já bem selecionado. Talvez lá ficasse engessado demais. E aí você consegue buscar esse equilíbrio, mas é bom beber no que cada modelo tem de bom, né? Pegando o teu gancho do book de produtos, a gente tem lá, a SP manda uma hot list dos produtos. A gente internamente na FAS faz uma curadoria daqueles produtos. A gente optou por exemplo, algumas classes de ativos a gente não coloca na carteira dos nossos clientes. Vou dar um exemplo, posso falar abertamente, já falei isso em outras oportunidades. A gente evita muito o COI. A gente tem alguns COIs na carteira. O cliente quer um cash collateral lá, né? Um crédito colateralizado. Faz sentido, a gente escolhe bem o ativo que vai alocar ele, mas a gente evita porque tem outras estruturas que acabam ajudando muito mais o nosso investidor do que a estrutura do COI aqui no Brasil, por exemplo. Como ele foi montado. Tem produtos bons, a XP tem uma série de produtos bons que a gente também utiliza, mas não é uma classe que a gente foca, por exemplo. Porque a gente entende que quando tem um ativo que tem um comissionamento alto, geralmente isso não é uma coisa boa para o cliente. Então a gente tem que tomar esse cuidado internamente para evitar que o assessor tome uma decisão errada ali. Quando você está mais perto do cliente, e no caso, como vocês trouxeram, tem uma estrutura, um time de analistas. Se você tiver alguma operação pontual, você consegue eventualmente estruturar o que for bom para o cliente até dentro de casa. Então você tem, o cliente já tem, por exemplo, uma estrutura que eu sempre gosto, né? Às vezes o cliente, ano que vem tem eleição, o cliente quer tomar risco de Petro. Mas, pô, você não quer tomar o risco de ficar comprado em Petro e perder 40%, tomar um drawdown também na eleição. Pô, monta uma estruturinha de... Geralmente acontece com esse governo, né? Exato. Monta uma estruturinha de renda fixa mais call, você fica só no upside. Isso é super legal. Só que você não precisa comprar uma estrutura de call cara para isso. Ou compra uma callzinha a mercado, compra uma renda fixa a mercado, você consegue montar uma estrutura muito mais barata para o cliente e deixar ele na ponta que ele quer, né? Quando eu faço isso e tenho essa transparência com o meu cliente, ele me busca para tudo que ele vai fazer com relação a dinheiro. Exemplo, no início a gente não tinha uma área de crédito imobiliário. O que eu fazia? Pelo fato de vir do setor bancário, conversava com alguns gerentes, né, que eu tinha relacionamento e pedia, cara, me dá a melhor taxa que tu tem aí para o meu cliente. Depois a gente virou correspondente bancário. Então a gente conseguiu pegar e buscar a melhor taxa para o cliente mais efetivamente, porque o assessor, ele quer que o cliente economize no crédito imobiliário, juntar mais dinheiro para investir mais. Mas ele tem que deixar o cliente comprar o imóvel se assim for da vontade do cliente, porque o dinheiro é dele, né? A gente orienta, né, indica os melhores caminhos, mas a decisão é sempre do cliente. Então, quando a gente tem uma área de crédito imobiliário, a gente tem uma estrutura de consórcio, que se o cliente quiser fazer uma estratégia de consórcio ali para comprar um imóvel daqui 1 ano, ele vai conseguir. Se ele tem recursos, ele acaba fazendo um bom negócio também. A gente
todas as soluções que a gente traz para o nosso cliente, a gente faz uma venda consultiva e acompanha o cliente ao longo da jornada dele. Independente do ativo que a gente está alocando ele, a gente tem que estar próximo. Porque, imagina, a FAS surgiu em 2017. De lá para cá, qual foi o boom market que a gente teve? Os nossos assessores, eles não estão acostumados a ter um movimento de alta no mercado. Eles só passaram por crises, por dificuldades, por instabilidade econômica e jurídica no Brasil. Então, quando a gente leva conhecimento para o cliente e mantém um relacionamento muito próximo, muitas vezes falando toda semana com o cliente ou mandando informações toda semana para ele, como a gente faz, isso gera uma tranquilidade e gera mais confiança por parte do cliente e ele fica aqui dentro da empresa mais tempo no nosso ecossistema, consumindo dos produtos e serviços que a gente tem para oferecer para ele. Sem dúvidas. Estamos falando com o Lucas Ferraz, CEO da FAS Capital, falando um pouquinho sobre, naturalmente, o mercado, mas falando sobre o business de assessoria como empresa, porque assim como a gente tem essa discussão em vários setores do mercado aqui no Brasil, o escritório também é uma empresa, e uma empresa que precisa, inclusive, de um CEO, como o Lucas está trazendo aqui, e que tem os desafios de uma companhia. Então, trazer essa visão de negócios aqui também para o programa. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Lucas Ferraz, CEO da FAS Capital, falando um pouquinho sobre investimentos, sobre assessoria, mas também sobre a parte de empreendedorismo por trás. Comentou, Lucas, no primeiro bloco, de cultura e nunca ter adquirido ninguém, né? Poxa, esse é um ponto que a gente sempre gosta de trazer no programa, debates sobre M&A em vários estratos, mas eu queria aproveitar para tirar um pouquinho mais dessa sua experiência, porque a gente geralmente fala com quem deu certo o M&A, certo? Geralmente com a ponta vendedora e especialmente com quem intermediou. Mas é legal você trazer um pouco da visão de como é um processo que você não leva adiante, né? Você foi, conversou, olhou o mercado, quais reflexões da empresa compradora levaram, você já trouxe da cultura naturalmente, mas até compartilhar como você mediu isso, mas de essas visões, essas percepções da empresa compradora que não avançou no deal. A gente passou por duas situações já, e uma a gente avançou um pouco mais e a outra a gente declinou já no início. Essa que a gente avançou um pouco mais, a gente acabou olhando muito o período da operação, né? Como que estava a carteira, número de assessores e a eficiência da operação. Porque hoje na FAS Capital nós somos uma empresa de formação de assessores. Então, desses 106 que eu te falei, 94 passaram pela trilha de formação da empresa. Começaram lá como SDR, né? Aí a gente dava treinamento e tudo para ele passar na prova de assessor de investimentos, passava na prova e performando, ele é promovido para a mesa digital. Ali na mesa digital a gente atende clientes abaixo de 100 mil. Por que a gente faz isso? Cara, muito pela formação dos assessores, mas também porque a empresa entende que tem uma responsabilidade social. Porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Pardo. A gente não aprende educação financeira na escola e não chega no interior, muitas vezes, a informação. Então, dentro da FAS, a gente prioriza sempre essa formação e levar o conhecimento. Então, dentro da trilha de formação ali, voltando, né, a gente tem a mesa digital, os assessores da mesa, eles passam a júnior, atende um cliente de 100 a 300 mil, de 300 a 1 milhão é pleno, acima de 1 milhão a 3 é sênior, acima de 3 é private, e acima de 10 a gente já leva o cliente para o multifamily office que a gente tem, que é a MB, então conduz ele. O assessor ele pode também fazer toda essa trilha de formação. A gente já tem 4 pessoas hoje no Family Office que vieram da assessoria, então fizeram um moving de carreira bem bacana. E um dado interessante para trazer sobre esse moving,
um dos consultores que a gente tem, ele dobrou a posição dele, né? Dobrou a carteira dele porque aumentou muito o share of wallet dos clientes. Quando ele diz para o cara que ele pode atender o cara no Bradesco, no Banco do Brasil, no Santander, no próprio BTG, o cliente ele já tem uma confiança na gente, então ele acaba abrindo mais o portfólio dele e nos dando uma condição melhor. Então essa trilha de formação, a gente tem uma universidade interna, que a universidade faz, a gente tem ali 23 trilhas de conhecimento, mais de 190 usuários ativos, né, mais de 260 aulas gravadas já ali, com conhecimento específico, com conhecimento de vendas, né, para assessoria comercial. A gente fala de todos os produtos, a gente tem profissionais de outras áreas dando o seu depoimento ali, porque às vezes a gente pega um assessor que está começando, né? Vou te dar um exemplo lá de um menino real. O Arthur tem 18 anos. Fez 18 anos em março, passou na prova de assessor de investimentos com 2 semanas estudando, já está na mesa digital e é um menino que tem uma carreira brilhante pela frente, pelo que ele está entregando de disposição no trabalho. Porque eu sempre falo muito isso para os meus assessores. Cara, não é geralmente o mais inteligente que se dá bem, nem o mais esperto, mas é o que tem mais fome. Fome de aprender, fome de trabalhar. E isso, a gente colocando isso no dia a dia ali, a gente vê o resultado. Então, a empresa vem crescendo muito, né? A gente investe muito em tecnologia, é um dos nossos pilares também. E a gente, esse ano, por exemplo, 2025, a gente vai contratar mais de 80 pessoas. Então, é um crescimento muito exponencial. A gente sabe que o momento é delicado, economicamente falando, mas a gente tem um objetivo claro, ajusta a rota quando precisa, mas o objetivo tá lá e a gente vai chegar lá com certeza. Me conta um pouco de como, beber um pouco da sua visão de, para onde cresce esse mercado. Porque, o que tem de debate hoje virou muito um jogo de rouba-monte. Então o que a gente vê de crescimento do escritório o que acontecia com o escritório de advocacia. Como é que você cresce escritório hoje, não todos, mas como é que crescia escritório de advocacia antigamente? Você vai lá e contrata o advogado do outro escritório, que era sócio do escritório, então é uma manobra toda estranha, né? Você contrata o sócio do outro escritório para trazer a carteira de clientes para dentro. E muitos escritórios de assessoria têm vivido esse modelo de crescimento. Você vai lá e pega o assessor para ele trazer a carteira e isso vai crescendo de uma forma que, eventualmente, gera pouco valor para o ecossistema, né? A soma fica mais ou menos igual. Como vocês veem, onde vocês enxergam oportunidades de crescimento hoje, se é que é possível ter crescimento nessa indústria hoje? Olha, ano passado a gente cresceu 54%. Então é bem possível ter crescimento, né? Não é fácil, mas é possível. A gente vê o momento de consolidação, tá? Porque a gente já viu as gestoras, né, se unindo, né, em movimento de consolidação nas assets e nos próprios escritórios de assessoria, né? Isso tá até não está tão aquecido agora, a gente viu alguns movimentos esse ano, mas tem esse movimento de consolidação. Os escritórios que não tiverem apetite para crescer, eles vão ser incorporados por outros. A gente tem muito apetite para crescer e a gente não busca só o cliente que está já na corretora. O nosso desafio é tirar o assessor, o investidor que está no banco. Esse é o desafio. E o nosso foco tem sido esse. Por exemplo, a gente contrata poucos assessores de outras operações com carteira. Só se o assessor está livre no mercado. A gente tenta evitar esse rouba-monte porque gera muito transtorno, principalmente para o cliente e muitas vezes esse choque de cultura, porque na fase a gente tem uma cultura colaborativa. Quando o assessor já vem com um portfólio definido, ele tem uma carteira lá de 200, 300 milhões, ele tem o jeito dele de fazer as coisas. E muitas vezes em choque com o nosso modelo. O cara quer fazer tudo sozinho, a gente faz a 4, 8 mãos. O cara, ele quer só ficar no escritório, a gente recomenda que o assessor visite o cliente presencialmente.
Esse é um desafio do nosso modelo também, porque a gente capta muito cliente via internet, com o Instagram da Renata Barreto, que é nossa sócia, com os próprios conteúdos que a gente gera. A gente teve agora recentemente, terminou o maior evento de investimentos, a maior maratona de investimentos que a gente já fez. Até hoje foi a nossa pesquisa, é o maior do Brasil, porque foram 30 dias de conteúdo com mais de 40 especialistas ininterruptos. Então, todos os dias teve conteúdo gratuito para os nossos clientes. Isso no Conexão Investidor, que é um evento que a gente fez a quarta edição. E a gente também tem o Herança e Legado, que é um evento que a gente traz uma série. A gente trouxe recentemente a família Salton, desculpa, e aí contou a história deles, né? Uma família centenária, como que o patrimônio deles foi perdurando ao longo do tempo, como que foi passando de geração por geração a empresa, né? Então tudo isso a gente acompanha e gera esse conhecimento e esse conteúdo rico para os nossos clientes de forma gratuita. E da mesma forma a gente age internamente, gerando conhecimento para os nossos assessores para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor forma possível. E tem um ponto aí você está trazendo, vou aproveitar o gancho justamente da pessoa, a família Salton, que vocês estão em Porto Alegre, né? E ali tem um hub de empreendedorismo, tem uma pungência econômica interessantíssima, e que eu acho super interessante a gente aproveitar aqui sua participação para lançar luz sobre esse movimento. Como é que conta um pouquinho para a gente do que é esse hub de executivos empreendedores. Eu não vou dizer empreendedores, porque empreendedor parece que você está sempre começando. Uhum. Não, de empresários. Esse empresariado gaúcho tem sido super forte, inclusive a Nelógica, que é dona da marca Com Dinheiro hoje, é de lá, né? Eu participei de um evento com o Marcos no sábado anterior a esse, passado agora, no EO, que é um evento de empreendedorismo. Recebi o convite do Felipe Melnick e o Marcos palestrou lá no evento, inclusive. Porto Alegre é um hub, como tu bem disse, né? A gente tem hoje as maiores assessorias do Brasil em Porto Alegre, ou surgiram lá, estão entre as maiores, né? A gente tem a maior, talvez seja a Faros Messen aí, a FAME, né? E Porto Alegre respira assessoria de investimentos desde o início. A XP começou lá, então a gente vê, os jovens procuram muito essa profissão. A gente tem outros escritórios lá da XP, do BTG, que são grandes também, assim como nós. A gente está em São Paulo, a gente tem outras praças. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas, eu tenho escritório. Eu tenho escritório em Curitiba também, aqui em São Paulo, em Vitória, no Espírito Santo. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Lucas Ferraz, CEO da Faz Capital, falando um pouquinho sobre mercado de assessoria, sobre investimentos, sobre empreendedorismo, enfim, trazendo um pouquinho de tudo, tirando o que a gente consegue tirar aqui do nosso convidado. Lucas, e a gente terminou o último bloco, no último bloco nós falamos sobre esse ambiente empreendedor de Porto Alegre e sobre as próprias oportunidades dentro do business de assessoria. Tem um ponto que você comentou sobre, lá no primeiro bloco ainda,
ter sido correspondente bancário também lá dentro, sobre olhar financiamento imobiliário. E um modelo que a gente tem visto é justamente de empresas que começaram como escritório de assessoria de investimento irem buscando outros negócios. Aí eu queria puxar e entender, até beber um pouco da sua experiência, de como tocar e estruturar isso. Até onde você consegue comportar os serviços dentro do escritório de assessoria, quando você começa a precisar abrir outras empresas, como a regulação tem evoluído para permitir isso, você conseguir trabalhar essa sistemática. Antigamente tinha uma questão que na minha cabeça fazia sentido algum, que é, olha, você é assessor, você não pode, por exemplo, ter um serviço de consultoria. Se você não pode ter um serviço de consultoria, você não pode oferecer o wealth multibanco, porque você como sócio de assessoria, você precisava ter uma exclusividade regulatória antes de ter questões contratuais com as plataformas. Era regulatório. Sim. E que na minha cabeça não fazia sentido. E aí, felizmente, o mercado foi evoluindo nessa direção. Mas como está hoje e como hoje você consegue ir criando essas vertentes para permitir oferecer o serviço de maneira mais completa para o cliente? O mercado tem que evoluir, né? Ele vem evoluindo, isso é muito bom para todos os participantes, né? E a gente buscou criar negócios que conversem com a assessoria, para sempre levar soluções melhores, mais sofisticadas para os nossos clientes. Hoje a gente faz praticamente tudo internamente. A gente só tem uma contabilidade externa que a gente até oferece para os clientes também. E a gente tem escritório jurídico que nos atende, mais de um, porque cada um é especialista numa solução. Então a gente oferece para os nossos clientes também um serviço jurídico, pode ser a parte tributária, via parceiros. Então a gente recomenda, olha, esse parceiro é confiável, a gente já fez trabalhos com eles, então isso gera mais valor para o nosso cliente na ponta. A gente sempre cria parcerias, não só internamente no Brasil, como fora do Brasil, para buscar as melhores soluções para os nossos clientes. Hoje, com as alterações de legislação, a gente pôde ter no grupo, óbvio que empresas segregadas, um multifamily office, que gera muito valor. Ali dentro do multifamily office a gente tem os sócios que tocam, que só estão ali, né? E no dia a dia eles tocam essa operação e buscam oferecer esse serviço para os clientes. Exemplo, o cliente precisa fazer uma holding, muitas vezes, cara, ele não vai conversar com o contador dele, ou talvez não seja a melhor forma. A gente entende o porquê que ele quer fazer uma holding, porque recentemente a gente viu algumas questões internas aí do Brasil que a holding não traz tanta segurança a mais. Ela é um degrau a mais, mas talvez não faça sentido dentro do portfólio do cliente. Então, o primeiro ponto é a gente estar muito próximo e entender quais são as necessidades, os objetivos do cliente, para poder colocar essas soluções. Exemplo, a gente tem uma PJ2 muito forte, onde a gente atua no câmbio, pessoa jurídica. Pelo 4º ano consecutivo, a gente vai bater mais de $1 bilhão de câmbio fechado via XP. Então, a gente tem empresas do agro que a gente atende. Nosso escritório de Curitiba, ele é bem focado, é uma boutique de câmbio, digamos assim. A gente tem 12 pessoas na área de câmbio, área PJ, porque a gente começou atendendo o empresário. Mas os produtos foram melhorando, a gente tem compromissada, né, para a gente trabalhar o fluxo de caixa da empresa. Saiu essa semana na XP ali a 95% CDI. Então, é uma solução que a gente leva para a PJ do cliente, assim como a gente levava para a pessoa física dele. Então, a gente está tentando pegar mais capilaridade nesse mercado, né, de pessoa jurídica. É difícil, é um mercado muito concorrido, os bancos são muito fortes ainda, mas a XP vem investindo bastante, vem nos dando condições de crescer nesse mercado, o que gera uma outra fonte de receita para a assessoria, não só na pessoa física. Hoje, empresas do middle, corporate, a gente atende, né, pequenas empresas também. A XP vem colocando cada vez mais soluções dentro da plataforma dela para a gente levar para o nosso cliente. Isso gera muito benefício para ambos os participantes do mercado, né? Essa
flexibilização na legislação, gera um serviço de maior qualidade e o cliente vai ter mais condições de escolher por empresas que possam entregar valor para ele. Essas empresas se consolidando, como eu bem comentei, só para tu ter uma ideia dessa consolidação de mercado, nos Estados Unidos, dos 16 mil RIAs que eu te falei, geram 2 aquisições por dia. Só que são os mesmos 100 players de mercado que fazem essas aquisições. Isso vai acontecer aqui. Já vem acontecendo, né, mas vai acontecer cada vez mais. A gente está preparado, a gente tem um cross-sell muito bom ali para o cliente, o que dá condições do assessor também fazer o trabalho dele de maneira tranquila, porque ele tem várias fontes de receita. Ele não tem necessidade de spreadar o cliente num produto A ou B, porque se ele fizer o trabalho como tem que ser feito, com foco 100% no cliente, ele vai ter mais resultado no médio e longo prazo do que ele teria agindo de maneira diferente, né? Uma coisa que eu sempre... a gente está nesse mercado há bastante tempo e, como você bem sabe, né, especialmente na parte de Wealth Management, e foi onde primeiro veio a assessoria, né? Quando o assessor para varejo ainda ficava de fato dentro da corretora, né? E tem corretora assim até hoje, né? Que tem o assessor na mesa da corretora. Já se usava um pouco a estrutura de assessor, que na época a gente autônomo de investimento, para ser uma forma de estruturar o wealth aqui no Brasil. E uma coisa que você vê, quem tem o wealth de aí de 25 anos, não é o camarada que operou ações lá em 2000, operou Telebrás, não. É o camarada que há 25 anos estava distribuindo fundo, estava montando a estratégia de renda fixa, estava preocupado em ir lá falar com o gestor para mostrar o gestor para o cliente. Quem faz trabalhos de longo prazo, que muitas vezes você vai lá e fala, puxa, vou ganhar uma comissão fantástica aqui num COI. Aí você travou a carteira do cliente por 5 anos, você atrapalhou a vida do seu cliente, mas pior, às vezes você atrapalhou a sua também. Você não vai mais conseguir reinvestir aquele dinheiro. Então você ganhou aquela comissão e não ganha mais nada. E geralmente assim, a gente tem que tomar um cuidado, só é bom eu frisar bem isso. O COI de 5 anos, ele tem um comissionamento, vou chutar aqui, tá? Um valor de 4%. Só que isso, em 5 anos, não é nada absurdo. Exato. Entende? Então, a gente tem que cuidar. Tem produtos que realmente têm um comissionamento elevado? Tem. Mas, hoje em dia, o cliente tem como saber isso. Então, a informação está ali. Eu recomendo que os clientes, eles sejam cada vez mais curiosos. Eu sei que tem muita informação hoje em dia e muita informação que é ruim também. Mas procure boas casas para se informar. Busque um assessor que te passe segurança, tranquilidade e que faça tu dormir bem à noite. Porque a função do assessor é gerar tranquilidade para a família. Eu me orgulho muito que a gente tem clientes lá que estão conosco há 12 anos. Desde quando eu saí do banco e vim para a assessoria, os clientes estão conosco. Porque a gente faz um trabalho de longo prazo, a FAS sempre pensou assim, a gente não vai mudar o nosso pensamento. Em momentos de incerteza, a gente é bem conservador com o portfólio dos clientes, e isso tem dado certo, e esse conservadorismo tem gerado valor para os nossos clientes ao longo do tempo. Então, a gente vai manter essa postura mais conservadora nesse momento da economia, mas sempre investindo muito em tecnologia e trazer novas soluções para o nosso cliente. O mercado brasileiro, ele cresce, vai crescer, ainda é pequeno, né? Nossa economia não é muito grande, mas a gente tem muitas oportunidades internamente e protege o nosso cliente com a diversificação geográfica, né? Protegendo ele com o dólar e criptomoeda, como ele quiser, mas a gente tem todas as soluções para ofertar para ele. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Lucas Ferraz, CEO da FAS Capital, falando um pouquinho sobre o mercado de assessoria, falando um pouquinho naturalmente sobre investimentos, mas muito sobre como gerir companhias, os desafios, especificamente nesse setor de assessoria, mas de pensar a empresa, pensar negócio, que é sempre a proposta aqui do programa, trazer essas informações, essas provocações para que o nosso telespectador, investidor, invista melhor
e tome melhores decisões. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Lucas Ferraz, CEO da Fast Capital, falando um pouquinho sobre o mercado de assessoria, sobre investimentos no Brasil, sobre empreender no Brasil, ser mais do que um empreendedor, um empresário, né? Você também estava comentando nos blocos anteriores de não ficar sempre no começo. Uma hora você tem um negócio para tocar e isso exige outras habilidades, outros questionamentos, outra forma de executar, de ler o mercado também. E agora eu queria puxar um pouquinho de FAS. Conta um pouquinho para a gente, você comentou que chegou lá em 2017, não é isso? A gente criou a FAS em 2017, eu e o meu sócio, inicialmente, que é o Taiguara Araújo, ele é meu colega do colégio. A gente foi colega na terceira série e somos amigos de infância. E aí a gente, final de 16 ali, a gente optou por sair do escritório que nós estávamos e abrir a Fast Capital. Na época eu tinha uma carteira de clientes de 35 milhões, então hoje a gente está batendo 7 bi, crescimento exponencial aí em 8 anos de trabalho, muita dedicação ao nosso cliente, sempre buscando fazer o melhor para ele. Hoje nós somos 296 pessoas. Se o pessoal não contratou ninguém ainda de ontem para hoje, né, do momento que eu saí, porque às vezes acontece isso, eu digo um número e esse número aumenta. A gente tem 106 assessores focados, tem um multifamily office, a gente tem uma PJ2 muito forte, trabalha com consórcio, a gente consegue atender o cliente fora do banco, na corretora, nos Estados Unidos, onde ele estiver. A gente tem clientes em 32 países brasileiros que a gente orienta e ajuda em 32 países e estamos em plena expansão. Você comentou do 7B, como é que está essa divisão entre as segmentações de cliente, né? Você tinha comentado que vai para mesa digital até 100 mil, é isso? E acima de 10 milhões já vai pro multifamily office. Como é que está essa distribuição na pirâmide? Hoje, a gente tem cerca de 12 mil clientes na assessoria, né? Então, a esmagadora maioria ali, 7 mil clientes, eles estão na faixa de 300 mil para baixo. E o restante dos clientes, 300 mil para cima. Hoje, no Family Office, a gente tem um BI 700, fechamento do mês de maio, que a gente vai fechar junho agora. E são 190 pessoas, mas 56 famílias. A gente trabalha ali com um grupo familiar, né? O grupo familiar somando 10 milhões, a gente atende a família. Essa tá a distribuição. Na assessoria a gente tem, contando o que está no Brasil e fora, cerca de 5 bi, e aí o restante é o Family Office, que daí bate os 7 bi que eu comentei contigo. E dentro, comentou, são 55 famílias dentro do Multifamily Office, e você tinha comentado tanto dessa divisão, agora puxando um pouco para crescimento. Dentre os segmentos, o que mais tem crescido? Onde vocês têm colocado mais tração aí dentre as divisões? Porque, querendo ou não, muitas vezes, eu suponho, o cliente do Multifamily Office já vem da própria assessoria, então vocês vão bebendo dentro do próprio, vão pescando dentro do próprio aquário, né? A gente já teve clientes que migraram, tem cliente que só opera renda variável, que quer ficar na assessoria, e a gente respeita a opinião do cliente sempre, né, em primeiro lugar. Essa migração a gente faz de acordo com o que vai batendo o PL e tudo, e de acordo com o que os assessores vão performando para fazer uma migração, um moving de carreira. Só que, vamos pegar os números de maio, a gente cresceu praticamente 100 milhões no Family Office e 300 milhões na assessoria. Por mais que a gente coloque mais energia na assessoria, que é no nosso core business, o Family Office vem crescendo muito. A gente tem um pessoal muito bom lá que toca. A Renata capta muito cliente via internet, então recomenda para o nosso Family Office ali. E a gente está crescendo e eu acredito que esse movimento, em algum momento, a gente vai alcançar a assessoria no Family Office.
Eu tenho essa expectativa, assim. Eu acho que é um modelo super interessante, inclusive pela proximidade que a gente tem com esse mercado. É um business que a gente na Pão de Dinheiro vê com muito carinho e desenvolvimento, aí eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. É, pra tu ter uma ideia, assim, eu sei que tá muito latente esse assunto, né, do FII fixo. Na assessoria, a gente já tem 30% dos clientes do FII fixo, né? O family office é normal e tudo, já vem há bastante tempo, mas na assessoria a gente já tem esse movimento, porque a gente preza pelo relacionamento de longo prazo. Então a gente quer mostrar para o cliente, olha, realmente, a gente sempre falou para o nosso cliente, olha, eu não trabalho de graça, tem um custo. Tu não vê, mas tem. Se tu quiser ver, a gente faz uma alteração, né, no modelo de remuneração, sem problema nenhum. E hoje em dia, há bastante tempo já, a gente dá a opção para o cliente. Olha, tem a opção do fixo e tem a opção do rebate ali que a gente pode receber dos produtos que a gente aloca. Tu pode saber no final do dia quanto a gente ganha de um jeito ou de outro, sem problema nenhum. Porque a gente quer gerar valor para o teu portfólio para tu ficar aqui mais tempo possível. Então, Mas o cliente tem puxado isso, porque às vezes eu vejo muito o movimento dos próprios, consultores, mas eu não sei como é que é a demanda do próprio cliente, se o próprio cliente ativamente vem falar: "Não, eu prefiro um fixo". o cliente que entende um pouco mais de investimentos, ele quer saber. Mas o brasileiro médio prefere não saber quanto paga. Isso é cultural. Não é uma Doa, né? É, o pessoal de consultoria bate muito no assessor. Meu, tem pessoas boas e ruins em todas as profissões, todas. Isso é um fato, não é nem a minha opinião, é um fato. Só que na assessoria a gente dá a opção para o cliente, e eu posso falar da minha empresa, a gente dá a opção, entende? Mas o cliente, ele opta por continuar no modelo antigo. O que que eu vou fazer? Né? Eu mostro para ele, a minha função é mostrar para ele quais são as melhores soluções. A decisão de investimento é dele, e eu tenho que respeitar. Então, só queria salientar isso, que o pessoal tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque gosta de bater muito na assessoria, mas eu vejo consultorias aí que atendem clientes abaixo de 300 mil e as carteiras são indiscriminadamente piores do que muita assessoria que eu vejo. A gente pega esses casos lá também. Então, o cliente tem que ter esse cuidado, né, de buscar as informações e ver qual é o melhor modelo que se adapta para o que ele espera. Porque é muita expectativa do cliente. Eu chego lá e digo para o cliente, olha, Felipe, de acordo com a reunião que a gente fez aqui, a primeira reunião, a gente vai montar essa estrutura de investimento para ti. Tu tem um foco, né, em gerar uma liberdade financeira até os 55 anos. Nosso objetivo vai ser esse. Se tu cumprir com o que foi planejado aqui, eu cumprindo com a minha parte, a gente vai chegar lá. Entende? Mas é isso que se faz na consultoria também. A gente buscou o modelo de planejamento financeiro desde o início na assessoria para ser algo mais robusto. Era uma entrega maior de valor para o cliente. Porque tu imagina um cliente de 300 mil reais recebendo um plano de vida para ele, pensando nos filhos dele, na condição social dele, como ele gasta o dinheiro dele, às vezes é muito mais importante do que o apetite dele a risco, Sem dúvidas. né? Mas eu não vejo isso em 100% das assessorias. Talvez eu esteja errado, mas eu posso dizer da minha. A gente faz isso. A gente pensa no portfólio do cliente e na família inteira dele. Como ele gasta o dinheiro dele é muito importante. Quais são os objetivos dele? Se o cliente quer ter uma casa na praia daqui 3 anos, quem sou eu para dizer para ele não compra e aluga? Eu posso dizer, olha, o teu momento financeiro não permite que a gente faça isso. Vamos planejar? Geralmente acontece, o cliente planeja e tem um cliente que a gente ficou amigo pessoal e ele me chamou numa segunda-feira, chovendo, na casa dele, para comer um churrasco, que é no interior do Rio Grande do Sul, em Lajeado, para me agradecer porque ele tinha conquistado a casa dos sonhos dele. Eu falei, Dr. Paulo Eli, né? Eu falei, olha, PH, eu só fiz o que a gente combinou. Quem poupou, né, quem se sacrificou ali, às vezes deixou de consumir uma coisa ou outra que queria, para poupar e seguir o plano, foi tu. Então o mérito é teu, eu fico muito feliz em ter ajudado,
mas o mérito é do cliente, né? A gente está aqui para contribuir e mostrar o caminho para ele, mas ele tem que seguir, né? Lucas, muito obrigado pelo papo, é um prazer receber você aqui no programa hoje. E queria deixar também à vontade, deixar os contatos da Faz Capital, redes sociais, a audiência é sua. Nosso Instagram é Faz Capital, né? É fácil de achar ali. A gente tem, para quem quer trabalhar, um assessor, um consultor, a gente tem ali, trabalho na Faz, @fazcapital.com.br, que é o nosso e-mail. E tem o meu Instagram pessoal, que é Lucas Ávila Ferraz. Pode mandar mensagem, manda direct lá com dúvida, pergunta, currículo eu recebo. Cliente quer falar comigo também, a gente está 100% à disposição, tem vários canais de atendimento. O nosso Instagram, a gente tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. A gente tem um blog com mais de 100 mil visitas anualmente. A gente gera, a newsletter semanal gera muito conteúdo para os nossos clientes. Então, quem quiser pode mandar lá no Instagram da Faz ou no meu próprio pedindo, a gente cadastra o e-mail da pessoa, porque o nosso intuito é gerar cada vez mais conhecimento gratuito para que os clientes tenham condições de tomar as melhores decisões com relação aos investimentos. E eu espero que nós sejamos uma dessas escolhas positivas que o cliente faz. Maravilhoso, grande prazer, muito obrigado mais uma vez. Prazer foi meu, muito obrigado a todos, obrigado Felipe, obrigado a todo o time. Muito obrigado à Faz Capital por ceder aqui a participação do Lucas. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar, justamente essa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor e um tomador de decisões melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.